Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Olá, alunos, tudo bem? Estamos em mais uma aula de avaliação imobiliária, de perícia imobiliária. Eu sou o professor Charles e, conforme eu mencionei na aula anterior, nós vamos nos objetivar mais na parte matemática da nossa disciplina. A primeira aula foi mais uma aula conceitual, explicamos alguns conceitos, mas o objetivo da nossa aula mesmo é a prática. Tudo bem? A aplicação da matemática no nosso dia a dia como avaliador, como perito imobiliário. Tudo bem? Eu espero que vocês acompanhem as nossas aulas. Como eu falei anteriormente, e eu repito, tenham sempre em mãos a apostila de vocês, um caderno, lápis, borracha e uma calculadora. Ok? Todo esse material ele é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso curso. Ok? Muito bem, então vamos começar a nossa aula de hoje com os conceitos básicos de matemática que vão nos fornecer subsídios para darmos continuidade ao nosso curso. Tudo bem? São conceitos bem simples, mas que se pode tirar muito proveito desses conceitos. Bom, então, o conceito matemático que nós vamos estudar hoje, inicialmente, para depois prosseguirmos com cálculos um pouco mais complexos, é o conceito de matemática de potenciação. Tudo bem? É um conceito muito simples, visto no ensino médio, no ensino fundamental, né? E vamos rever agora para o nosso curso. Pessoal, então, potenciação, o que é? É aquele tipo de cálculo matemático que temos um número elevado a alguma outra coisa. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui como exemplo de potenciação, vou colocar alguns exemplos para a gente. Então, por exemplo, vou colocar aqui potenciação. Então, vamos aprender hoje cálculos relacionados à potência. Então, pessoal, imaginemos a seguinte situação. 2 elevado a 3. Ok? Eu tenho o número 2 e tenho o número 3 aqui em cima. Bom, como que nós podemos estar calculando isso? Muitas pessoas se confundem e fazem o seguinte cálculo. 2 vezes 3 e coloca 6. Só que é um equívoco pensar dessa forma, porque a forma correta de resolução qual que é? O número que está aqui em cima, que é o que eu chamo de expoente, é o número que é a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu número. Então, por exemplo, aqui em cima não é 3 e aqui embaixo não é 2, então vai ficar assim: 2 vezes 2 vezes 2. Então eu vou multiplicar o número 3 vezes. Ora, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2, 8. Então, pessoal, 2 elevado a 3, o que é? É o 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, o número, ele vezes ele, 3 vezes. Tudo bem? Deu para dar uma lembrada? Aposto que sim. Pessoal, o número daqui de baixo, nós chamamos de base. Tudo bem? É a nossa base. E o número que vem aqui em cima é o que nós chamamos de expoente. Expoente. Anotem aí no caderno de vocês essa observação importante, ok? Nós não vamos utilizar muito esses nomes expoente e base, mas nós temos que saber, porque dependendo do exercício, temos que conhecer os nomes técnicos. Tudo bem? Bom, vou dar mais um exemplo para vocês. Aqui, 5 elevado a 2. Ou seja, o número 5, ele é a minha base, o número 2 aqui em cima é o meu expoente. E como que eu vou resolver essa conta? Então, eu não tenho o número 2 aqui em cima, então o 5 vai ser multiplicado 2 vezes. Vai ficar 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Tudo bem?
Então, pessoal, observem que o número que está aqui em cima é a quantidade de vezes que vamos multiplicar o número que está aqui embaixo. 5 vezes 5, 25. Ok, pessoal? Simples, né? É uma observação importante, galera. Sempre que o nosso expoente for 3, como no caso do nosso primeiro exemplo, nós falamos que o número ele foi elevado ao cubo, ok? Sempre que o expoente for 3, o número foi elevado ao cubo. Sempre que o nosso expoente for 2, como no caso aqui do nosso segundo exemplo, nós falamos que o número foi elevado ao quadrado, ok? Então vamos lembrar bem. Expoente 3, o número foi elevado ao cubo. Expoente 2, o número foi elevado ao quadrado. Ok, pessoal? Simples, né? Vou dar mais um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, ó, 9 elevado a 2, ou ao quadrado, ok? Então, façam aí no caderno de vocês, o 9 e o 2 aqui em cima, bem pequenininho. Façam esse exercício e daqui a pouquinho eu vou estar corrigindo. Dê pausa no vídeo, faça, em seguida dê play novamente para vermos a resolução se vocês acertaram. Muito bem, aposto que vocês tentaram fazer o exercício. Se você acertar, parabéns. Se você não acertar, não tem problema. Estamos aqui para tirar as nossas dúvidas. Inclusive é errando que a gente aprende, não é verdade? Então, no terceiro exemplo que eu dei, veja, 9 elevado a 2, ou seja, 9 ao quadrado. Como que vai ficar? 9 vezes 9, que é igual a 81. Ok? 9 vezes 9, que é igual a 81. Então, 9 ao quadrado é a mesma coisa que 9 vezes 9, que é 81. Tranquilo, né, turma? Bom, eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já devem ter visto essa matéria no ensino médio, ou então no fundamental, mas às vezes nós esquecemos, e é compreensível que nós esqueçamos. Mas a aula de hoje, esse primeiro momento, essa primeira parte, vai ser para relembrar esses conceitos. E eu tenho certeza que muitos de vocês que não lembravam, agora lembram. Certo? Muito bem. Uma vez estabelecido o conceito de potência, vamos estabelecer agora o conceito de raiz, né? Ou seja, radiciação. Ok? Vamos estabelecer, ter um entendimento do conceito de raiz. Raiz. Então, para entendermos esse conceito, eu vou estar colocando alguns exemplos na lousa. Muito bem, pessoal. Então, eu tenho aqui uma raiz, e aqui, ó, nesse número que fica aqui na raiz é um 3. Né? Ou seja, é a raiz cúbica, lembra? Sempre que eu falar em cubo, eu estou falando de 3. Sempre que eu falar quadrado, eu estou falando de 2. Então, eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 8. Qual que é o entendimento, pessoal, de raiz? Qual é o número que ele vezes ele 3 vezes me dá o 8, né? Qual é o número, pessoal, que se eu multiplicar ele vezes ele, eu terei o número 8? Olha, no nosso primeiro exemplo, nós vimos que é o 2. Veja, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, pessoal, o número que ele vezes ele dá 8, qual que é? É o 2, ok? Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, percebam que a operação de potência, ela é inversa da operação de raiz. Veja, na potência, eu tenho um número pequeno elevado a um outro número, então esse número pequeno fica grande. Na raiz, não. Na raiz eu tenho um número grande e ele volta a ser um número pequeno. Então percebam, pessoal,
essa relação interessante que existe. Operação com potência, ela é inversa à operação com raiz. Ok? Então vocês conseguiram visualizar bem o exemplo, né? Aqui eu tenho o número 3, né? Então a pergunta que se faz é o seguinte: qual que é o número que ele vezes ele, 3 vezes, né, vai dar o 8? A resposta correta é o 2, né? Nós vimos aqui no primeiro exemplo, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então a raiz cúbica de 8 é o próprio 2. Ok? E professor, fiquei meio assim. Não se preocupe, porque nós estaremos fazendo mais exemplos. Vou colocar outro exemplo na lousa para vocês. Muito bem, pessoal. Então vejam, no nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui o número 3. No nosso segundo exemplo, eu não tenho nenhum número aqui, ó. Quando acontecer esse tipo de situação, né, de não termos nenhum número aqui, é porque ele é 2. Tá? Nós não colocamos o 2, mas quando a gente olha para a raiz e não tem nenhum número aqui em cima, ó, quando está sem número, nós sabemos que é 2. Ou seja, é uma raiz quadrada. A nossa primeira raiz, como tinha o 3 aqui em cima, é cúbica. Essa nossa segunda raiz, como só tem o 2 aqui, então não é uma raiz cúbica, é uma raiz quadrada. Lembrando, sempre que eu falar de quadrado, eu estou falando do número 2. Então a pergunta, pessoal, é o seguinte: qual é o número que ele vezes ele, 2 vezes, né, vai me dar o 25? Qual é o número que ele vezes ele vai me resultar 25? A resposta nós vemos aqui no nosso próprio exemplo. Veja, 5 ao quadrado é igual a 5 vezes 5, que dá 25. Então, o número que ele vezes ele dá 25, qual que é? É o 5. Né? Ou seja, a raiz quadrada do nosso 25 é o próprio 5. Por quê? Porque 5 vezes o 5 dá o nosso 25. Ok? Entenderam a matéria? Espero que sim. Tá? Bom, vamos fazer mais um exemplo para facilitar o entendimento da nossa videoaula. Colocaria aqui, ó, raiz quadrada de 49, ou seja, qual é o número que ele vezes ele me resulta o 49, ok? Dê pausa no vídeo, pensem um pouquinho, em seguida dê play de novo para acompanharmos a resolução. Boa sorte! Bom, tentaram fazer? Conseguiram? Eu espero que sim, galera. E vamos fazer então agora a resolução da nossa conta. Qual é o número que ele vezes ele dá 49? Bom, eu sei que 5 vezes 5 dá 25. Então, é um número um pouco maior do que o 5. Bom, vamos tentar o 6. Se vocês jogarem aí na calculadora 6 vezes 6, a resposta que a calculadora vai fornecer a vocês é o 36. Então, ainda é um número maior do que 6. Vamos tentar o 7? Coloquem aí na calculadora de vocês. 7 vezes 7. Qual que é o resultado? Exatamente, 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 resulta em 49. Ok, pessoal? Entenderam essa primeira parte? Espero que sim. Bom, vamos agora estar apagando a lousa para fazermos a segunda parte do nosso desenvolvimento. Ok? Vamos lá então.